Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Valéria Queiroz, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, como vocês viram aí no título, no vídeo de hoje nós temos palavras que curam. E eu gostaria de meditar junto com vocês no livro do profeta Jeremias, no capítulo 2 e no versículo 13, tá? Jeremias 2:13, que diz assim: Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Esse versículo está falando sobre a idolatria do povo, né? Do povo de Judá. E o Senhor ele está falando ali, praticamente em todo o capítulo 2, sobre o fato do povo dele, do povo que ele tirou do Egito, do povo que viu tantos milagres acontecerem, do povo que viu tantas promessas se cumprirem, de repente ter abandonado o Senhor, abandonado as suas leis e terem procurado para si outros deuses, os deuses das nações que ficavam ao redor deles, né? Eles foram adorar outros deuses e cometeram esse grande pecado contra Deus, né? A Bíblia vai se referir ao pecado da idolatria como prostituição, né? Porque o Senhor, ele é o esposo do seu povo, né? Ele é o nosso Deus, e quando você escolhe adorar a outro Deus, a outra coisa, ao invés do único e verdadeiro Deus, ele se sente rejeitado, traído, assim como um marido, né, de uma esposa adúltera. E aqui no versículo 13, o Senhor, ele diz: porque o meu povo fez duas maldades. Me deixaram a mim, né? Ou melhor, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Quando a gente deixa o Senhor, porque na palavra lá nos evangelhos, né, Jesus ele vai dizer que ele é a fonte de águas vivas. E eu acredito que toda pessoa que alguma vez já teve uma experiência de verdade com Deus, uma experiência de verdade com Jesus, sabe do que ele estava falando quando ele disse que ele era a fonte de águas vivas. Às vezes você vive uma vida que você sente falta, você sente um vazio, você sente realmente uma sede que não é saciada nunca, né? Você tá em casa, eu já vi experiências de mulheres que saíam no meio da tarde para ir ao shopping, comprar uma blusa, comprar uma peça de roupa, simplesmente na tentativa de preencher aquilo que estava dentro dela. Hoje a gente vê experiências de jovens que passam horas na frente do celular, na frente do computador, em jogos. Nada mais é isso do que essas pessoas tentando preencher um vazio, matar uma sede, só que elas estão procurando a água errada, né? E aqui o Senhor, ele nos dá a resposta. Ele diz que o povo dele abandonou a ele o manancial de águas vivas. O que é água viva? É aquela água que brota incansavelmente e não para de jorrar. Então, quando você entrega a sua vida a Deus, quando você decide obedecer ao Senhor, essa sede ela é saciada. A gente hoje vive no meio de um povo, num século, onde as pessoas tentam de todas as formas satisfazer o seu eu, né? Seja de forma financeira, então vale tudo para ganhar muito dinheiro, seja na forma sexual, não vale tudo. Hoje vale tudo. Hoje tem todos os tipos de parceiros sexuais que você possa imaginar, que a mente podre humana conseguiu criar. Hoje a gente tem uma diversidade incrível, né? E nada mais isso não significa nada mais do que essa sede do homem, dessa busca incansável por saciar esse vazio, por preencher isso que está dentro dele, e ele não consegue. Então a Bíblia vai dizer que o povo, ao invés de procurar saciar a sua sede na fonte, né? Ele diz: eu sou a fonte, me busca, eu vou matar a sua sede, eu vou saciar isso que está dentro de você, isso que te deixa angustiado, isso que rouba a sua paz, isso que não te permite dormir, eu vou saciar a sua sede. E Jesus ainda vai além, ele diz que ele é o pão. Então, se você tem sede, se você tem fome, ele tem aquilo que você precisa. Vá até ele é a fonte inesgotável. E o mais maravilhoso é que essa fonte, ela tá lá o tempo inteiro para você. Porque ele te ama, ele tá lá pra você. E ao invés de você procurar o Senhor, o que você faz? Você vai cavar cisternas. Só que essas cisternas, a gente coloca água ali por um tempo e ela vai te saciar por um tempo. Só que a palavra vai dizer que são cisternas rotas,
que não retém a água. Então você vai lá, vai ao shopping, compra aquela blusinha e naquele momento você se sentiu bem, mas às vezes você chega em casa, só em botar a blusinha ali, a sua sede já voltou, porque aquilo ali não te satisfaz, né? A gente vê hoje jovens que colocam a sua esperança, a sua expectativa em romances, troca de namorado igual a gente troca de roupa. Vira uma moça que um dia tá com um, outro dia tá com outro, né? E passa na mão de um e passa na mão de outro. Nada mais é isso. Isso não significa nada além dessa fome, dessa sede, dessa vontade de ser valorizado. Se você se sente desvalorizado, eu vou te dizer, você tem valor. E o seu valor é imenso. Pensa que Deus, por te amar tanto, Ele enviou o seu único filho para morrer por você. Jesus, por te amar tanto, Ele deixou o seu trono de glória, né? Ele deixou a sua grandeza, a sua soberania e veio viver em forma de homem. E se humilhou até a morte, e uma morte de cruz, a morte no madeiro, ela era reservada à vergonha, ela era reservada àquela pessoa amaldiçoada, né? A morte no madeiro, ela significava maldição, ela era uma das piores mortes. E Jesus, ele se aniquilou, ele por te amar, ele se entregou a essa morte. Pense bem. Né? Então, se você hoje tem se sentido vazio, desvalorizado, eu quero te convidar a vir à fonte, né? A buscar a fonte. Eu não tô te falando de igreja, eu não tô te falando de religião, eu tô te falando de Deus. Eu tô te falando de Jesus, aquele que se entregou por você. Ele não precisava vir ao mundo, ele não precisava morrer, ele não precisava ressuscitar, ele não precisava voltar para o céu, ele não precisava fazer nada disso. Ele podia ficar lá. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o verbo, ele era a palavra. Tudo que foi criado por meio dele e para ele. Então ele não precisava de nada disso, mas por amar você, por amar a mim, ele veio, porque a palavra vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é o perdão dos seus pecados. Então, se você se sente vazio, se você se sente pequeno, se você se sente menosprezado, se você se sente desvalorizado, até mesmo por conta das coisas que você já fez um dia, eu quero te dizer que Deus, a fonte de águas vivas, ele tem perdão para você. Ele tem vida nova para você. Ele tem restituição. Tudo aquilo que o seu pecado roubou de você, tudo aquilo que o demônio tirou da sua vida, tudo aquilo que a sua vida de pecado, de imundície tirou de você. Deus quer te dar em dobro, Deus quer te dar alegria, Deus quer preencher esse vazio que está no seu coração. Ele quer matar, ele quer saciar essa sua sede. Tá bom? Então é essa palavra que eu quero deixar para você hoje. Se você precisa, se você sente que precisa de algo mais na sua vida, eu te digo, Deus é a fonte. Nele você vai encontrar todas as respostas. Nele você vai encontrar saciedade para sua sede, para sua fome espiritual. Tá bom? Então é essa palavra que eu tenho para você hoje. Eu já te convido a deixar o seu like aqui embaixo, o seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, coloca aqui embaixo o seu pedido de oração, a sua palavra, porque às vezes a pessoa que está rolando aí os comentários precisa só de uma palavrinha, de um incentivo, de alguma coisa que acalente o coração dela. Se você tem essa palavra, deixa aqui embaixo, tá bom? Vem fazer parte dessa família, nós temos vídeos todas as terças e sábados. Tá bom? Então até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!